Muito bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de biologia, a segunda edição Pergunte aos Universitários. E na aula de hoje nós temos um convidado especial, que é o Guilherme, estudante de veterinária da Unesp, ex-aluno do TMA, e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre o curso, sobre as atividades que ele tem desenvolvido na faculdade, algumas perguntinhas do pessoal da turma, ok? Está aqui com a gente alguns convidados. A Alice, que é irmã do Guilherme, a Júlia Yuki e também a Maria Beatriz, que vai ajudar sendo as porta-vozes aí da sala, com as perguntinhas que vocês enviaram. Então, vamos lá. Cadê o Guilherme? Eu acho que tá mudo, Gui. Tenta clicar no botãozinho da fala. Oi, pessoal. Pronto. Tá mudo de novo. Acho que tinha sido desativado. Agora foi. Aí. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês vão assistir o vídeo. A gente está gravando a apresentação. Queria, primeiramente, agradecer o convite da professora Cláudia. Falar que é um prazer muito grande para mim conversar com alunos da ETEC, né? Eu fui aluno da ETEC também. E agora estou no último ano da faculdade, do curso de veterinária, que eu escolhi. E vou compartilhar um pouquinho, como a professora comentou, das minhas experiências na faculdade e um pouco do que é o curso da medicina veterinária, que às vezes a gente não tem uma noção exata do que faz o profissional da medicina veterinária. Eu pedi para a professora compartilhar uma apresentação e aí vou mostrar algumas fotos, mostrar algumas áreas de atuação do médico veterinário. Espero que vocês gostem. Isso aí. Guilherme, só fala de que ano a que ano você estudou com a gente na ETEC? Eu estudei de 2013 a 2015, fiz o curso integrado de meio ambiente com o ensino médio. Isso. Então, fui aluno da professora Cláudia, sempre gostei muito de biologia e foi dos motivos para escolher a veterinária. Vocês estão vendo, né? Eu fiz essa fofoca lá no chat, mas ninguém acreditou em mim, porque eu falei que eu ia perguntar, tá bom? E detalhe, né? Não envelhece a professora, né? Porque lá 2015, né? Já se passaram 5 anos. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente vai visualizar alguns materiais que o Guilherme mandou para conversar com a gente, tá bom? Isso. Aí vocês me falam se vocês estão vendo a minha tela. Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Muito bem. Apareceu. Aí você vai falando, Guilherme, quando eu tenho que mudar, tá bom? Tá bom, pode deixar. Opa! Um spoiler. Vamos lá. Bom, pessoal, então, como eu já me apresentei, meu nome é Guilherme Viana, estudei na ETEC de 2013 a 2015, no curso integrado de meio ambiente com ensino médio. Sou irmão da Alice, sobrinho da professora Cláudia, sobrinho da professora Kátia. Você quer ser meu sobrinho também? Sobrinho da professora Kátia. E vou apresentar para vocês um pouquinho da medicina veterinária. Pode passar, professora. Bom, então, onde tudo começou, eu gosto de colocar essa foto. Essa foto eu tirei no meu último dia do terceiro ano na ETEC. Então, foi em dezembro. Obviamente que eu não sabia se eu já tinha passado em medicina veterinária, porque os resultados normalmente saem em janeiro e fevereiro, mas eu já sabia que eu queria fazer o curso. A gente já tinha recebido os resultados das primeiras fases, né? Eu tinha passado para a segunda fase da Unesp e da USP. E nós vibramos bastante, né, Gui? A gente comemorou muito esse dia. Foi um dia muito gostoso, assim, eu estava com os amigos, né? O último dia do ensino médio. Então, vocês aproveitem também os últimos dias com seus amigos. E eu gosto dessa foto porque eu estou na ETEC, foi um ambiente que me acolheu muito bem e me ajudou muito a descobrir assim, a área que eu gostaria de seguir, embora eu já soubesse, e me deu base também para escolher as faculdades e realmente começar, né? Então, por isso que eu gosto de colocar essa foto onde tudo começou. Pode passar, Legal. professor.
Então, aí em 2016, eu entrei no curso de Medicina Veterinária na Unesp. E assim, eu queria perguntar para vocês se vocês já pensaram o que faz o médico veterinário. Tenho certeza que 90% vai responder que cuida de cão e gato. E não Sim, está errado, a gente também faz isso, mas a profissão do médico veterinário ela vai além. Então, eu coloquei uma definição aqui: o médico veterinário ele atua na saúde e no bem-estar dos animais, dos seres humanos e na sustentabilidade do meio ambiente. Então, buscando sempre o equilíbrio entre a saúde do ser humano, a saúde animal e a saúde ambiental. E é um conceito que a gente chama hoje de saúde única. E algumas áreas de atuação do médico veterinário. Então, clínica de grandes animais, que seriam bovinos, equinos, ovinos, caprinos, né, os ruminantes em geral, produção de alimentos de origem animal, então leite, ovos, carne e todos os derivados desses produtos, saúde pública com o controle de zoonoses e epidemias. Eu não sei se vocês já sabem o que são zoonoses, mas as zoonoses sim, são as doenças compartilhadas, né, entre os seres humanos e os animais. E a gente tem uma enorme infinidade de zoonoses, como febre amarela, algumas parasitoses são zoonoses, a gente tem a raiva, o próprio coronavírus agora foi um vírus que teve origem nos animais e migrou para os seres humanos. Então é uma área bem importante de estudos. Perícia técnica, criminal, judicial e administrativa, clínica de animais silvestres, laboratório de diagnósticos e pesquisa, responsável técnico por clínicas, fábricas de ração, canis ou qualquer outro estabelecimento que trabalhe com animais, hospitais e consultórios veterinários, obviamente, que é o que todo mundo pensa, né, de imediato, marketing de produtos destinados ao uso animal, pesquisa para preservação de espécies, então todas essas pesquisas que buscam preservar alguma espécie ameaçada de extinção tem por trás um biólogo, um médico veterinário, e por último a fiscalização e inspeção sanitária, isso no âmbito municipal, estadual e federal. Então tudo que a gente consome que é de origem animal tem por trás um veterinário. Então, olha só, é uma gama muito grande de atuação do médico veterinário, e às vezes a gente fica pensando sempre na clínica, né, de cães e gatos. Mas tem uma área enorme por trás, e isso é só um panorama geral, né? Existem várias especializações e você vai aprofundando nesses temas. Pode isso passar. mesmo, muito, muito legal. Então, a minha experiência na veterinária. Então, desde que eu entrei em 2016, eu comecei a fazer parte de grupos de estudo, de laboratórios de pesquisa e a conversar com professores. Então, eu coloquei 4 áreas principais que eu atuei como estagiário ou como pesquisador júnior. A primeira foi na clínica de animais silvestres e estudo da relação parasita hospedeiro com animais silvestres. Depois eu migrei para rotina com animais de produção, laboratório de saúde pública e análise de alimentos e laboratório de doença de aves de produção e bacteriologia. Então, olha só, é uma quantidade bem grande de atividades, assim, em 5 anos que eu estive, né, na faculdade, e a gente tem muita oportunidade, né, dependendo da faculdade que a gente acaba escolhendo. Então, eu vou E, contar um pouco. e, e viu, Gui, ele foi assim umas experiências bem amplas, né? Porque são áreas diferentes, né? Exatamente, são áreas bem variadas dentro da veterinária. Então, eu comecei, fui conhecendo as áreas do curso e fui tentando me encaixar no que mais eu gostava. Acho que isso que é importante, vocês que vão entrar na faculdade, é experimentar de todas as áreas que o curso oferece. Não só para quem quer fazer veterinária, mas qualquer outro curso, né? A gente tem que experimentar de tudo e aí escolher a área que a gente realmente quer seguir, quer trabalhar. Isso mesmo, vamos lá. Pode passar, professor. Foram quantos anos? São 5 anos. Eu estou no 5º ano agora. Então, aqui eu trouxe as primeiras imagens para vocês da atuação na clínica de animais silvestres e estudos da relação parasita-hospedeiro. Então, a gente aqui no Brasil é muito rico em fauna e a gente tem uma quantidade enorme de animais silvestres. No primeiro e no segundo ano, então de 2006 a 2017, eu fiz estágio no Hospital Veterinário de Atendimento a Animais Silvestres lá da faculdade. Então, foi onde eu consegui tirar essas fotos. A primeira sou eu com uma onça parda. Ela tinha sido internada para fazer um exame de raio-x, e tem também foto de um tamanduá aqui embaixo, e de uma anta. Então, tudo isso eu tive oportunidade de conhecer esses animais, estudar um pouco da medicina desses animais, e como que a gente pode atuar, tanto na preservação, na conservação e na reabilitação desses animais.
durante esse período também eu fiz meu estudo de iniciação científica com parasitas de anfíbios. Então, eu estudei quais parasitas estavam presentes em anfíbios da fauna aqui do estado de São Paulo. Principalmente com o sapo cururu, que nome científico é o Rhinella, e a rantoro, que é uma espécie, o Rhinella, e a rantoro que está do ladinho, que é uma espécie invasora trazida dos Estados Unidos. E outros anfíbios também da fauna local, como essa perereca que está aí na última imagem. Ela é tão pequenininha que estava no microscópio, numa lupa. Então, a gente vê quão variado são os anfíbios aqui no estado de São Paulo. Bom, então o que eu queria entender com esse estudo era como os parasitas que afetam os anfíbios nativos do estado de São Paulo podem afetar a rantoro, que é uma espécie invasora, e se havia risco de compartilhamento entre os parasitas de rantoro e os parasitas daqui da fauna nativa do estado de São Paulo. Por quê? Se a gente tem uma espécie invasora, a gente tem riscos de levar doenças para um local que essa doença não existe. Então, por exemplo, se a rantoro vem dos Estados Unidos, a gente pode ter parasitas que migraram dos Estados Unidos. Ou outras doenças, como doenças fúngicas, bacterianas, doenças virais. E aí eu trouxe as fotos de 3 parasitas que eu encontrei durante meus estudos. Então, na verdade, a gente tem muitos parasitas. Eu encontrei mais ou menos 16 espécies de parasitas nesses anfíbios. Mas eu trouxe, assim, algumas imagens demonstrando como eles eram. E eu quero explicar um pouquinho o que eu fazia. Então, eu coletava fezes. É isso que o pessoal está bem curioso, porque a gente está trabalhando com os anfíbios e só de ver as imagens eles já ficam assim, ai, não tenho medo, não sei o quê, né? Agora conta para eles que você teve que manipular os bichinhos, né? Então, eu saía a campo, normalmente fazia as coletas noturnas, né, entre o final da tarde e o começo da noite, que é o horário que os anfíbios são mais ativos, e a gente coletava amostras de fezes e alguns anfíbios a gente levava para o laboratório. Então, o que a gente fazia? A gente coletava essas fezes e observava no microscópio, buscando ovos ou os parasitas em si, que são liberados durante a defecação desses animais. E assim, eu coletei mais ou menos uns 80 anfíbios, 80 amostras, né, desses anfíbios, que estavam na região de Jaboticabal e de Botucatu, que são 2 locais aqui no estado de São Paulo. E aí o que eu fazia? Eu observava esses parasitas e observava as estruturas deles no microscópio. Porque assim, a gente olha de longe, pensa, nossa, são todos iguais, né? Olhando a olho nu, eles não têm grandes diferenças realmente, mas a gente observava estruturas microscópicas. Então a gente observava tamanho da boca, tamanho do corpo, presença de ovos, como tem na segunda imagem, a gente consegue ver alguns ovos. E isso dava uma noção para a gente caracterizar qual era a espécie de parasita que estava afetando esses anfíbios. E eu coletava também rantouros de cultivo, que não sei se vocês sabem, mas tem alguns restaurantes que vendem carne de rantouro. É uma carne bem apreciada, dizem que é muito saborosa, embora eu nunca tenha comido. E o que eu pude concluir com esse estudo? Então, existe sim compartilhamento de parasitas entre os anfíbios nativos com a rantouro, que é um anfíbio invasor, mas provavelmente são os parasitas brasileiros que estão se adaptando à rantouro, embora ela seja muito mais resistente que os anfíbios nativos. Então, qual é o risco? Não só da rantouro, mas de qualquer outra espécie invasora, a gente pode ter um amplificador de doenças. Então, por exemplo, os parasitas infectam a rantouro, mas ela sobrevive, porque ela é mais resistente. E nisso, ela dispersa esses parasitas no ambiente e pode prejudicar a fauna nativa. A gente sabe que os anfíbios são muito sensíveis a mudanças climáticas, a mudanças de temperatura, mudanças de ambiente. Provavelmente a professora Cláudia deve ter comentado isso com vocês. Sim. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Proteger sempre a nossa fauna. Legal. Você tem alguma pergunta dessa atuação específica? Depois acho que vai ter umas perguntinhas lá no final, mas se vocês quiserem falar, meninas? Eu acho que é mais fácil fazer no final, professora. Tá bom, então. Eu quero fazer um comentário. Pode fazer um comentário. Eu falei que acho que eu quero fazer medicina veterinária agora, como faz? Bem legal, é bem legal a área de atuação. Espero que eu consiga convencer mais pessoas da sala de vocês também. Ah, mas eu tô fazendo a cabeça do povo para biologia. Ih, vai ter competição, então.
Não tem problema, são áreas irmãs, vamos dizer Com assim. certeza. Então, vamos lá. E aqui, Gui? Então, a segunda parte assim que eu consegui vivenciar durante a graduação foi com a rotina de animais de produção. Então, os animais de produção são os bovinos, os equinos, ovinos, caprinos, as aves, né, as galinhas, os frangos, que são destinados para o consumo humano. Então, a gente cria esses animais buscando sempre cuidar do bem-estar e dos índices de desenvolvimento, de crescimento desses animais, para que eles tenham uma vida confortável e possam fornecer produtos de qualidade para o ser humano. Então, aqui eu fiz estágio com búfalos, na verdade, foi uma visita técnica com búfalos aqui no estado de São Paulo. Tem algumas criações de búfalo para produção de leite. Fiz estágio também com vacas. Aqui a gente tem uma vaca holandesa, que é uma das maiores produtoras de leite. E já fiz algumas aulas com equinos e com pequenos ruminantes, que seriam os ovinos e os caprinos. Então, aqui a gente tem a foto também. Essa é uma área bem grande de atuação do médico veterinário, embora não tenha sido a área que eu escolhi para trabalhar, mas durante a graduação a gente tem a oportunidade de vivenciar todas as áreas, né? E conhecer um pouquinho de cada para ver se a gente realmente gosta. Então, é uma área interessante. Eu vou trabalhar com produção, vou falar mais para frente, mas com produção de aves, não de mamíferos. Ok. Essa questão das oportunidades a gente já conversou até no outro encontro que a gente teve com os ex-alunos, né? Que muitas vezes a gente tem que abraçar essas oportunidades para poder conhecer, para poder ver se gosta disso ou direcionar para uma outra área, não é mesmo, Guilherme? Com certeza. Às vezes até dentro do próprio curso. Às vezes a gente acaba descobrindo o que gosta no curso ou o que realmente não quer esse curso. Por exemplo, descobri que medicina veterinária não é para mim. Eu gosto mais de estudar, sei lá, plantas, por exemplo. Aí você parte para botânica, biologia, agronomia, né? Então é importante a Sim, gente se conhecer e conhecer o curso também. isso mesmo. Vamos lá. Depois eu Gui, participei um pouco das rotinas do Laboratório de Saúde Pública e Análise de Alimentos. Então, o veterinário ele também faz parte dos profissionais da área de saúde. E Sim. no Laboratório de Saúde Pública, a gente fazia atividades de extensão. Então, a gente ia para feirinhas de adoção. Aqui tem alguns cachorrinhos que estavam para doação. E atividades na praça, lá da cidade de Jaboticabal. E o que a gente buscava conversar com as pessoas? A gente buscava sempre levar conhecimento. Então, falar sobre posse responsável dos animais, prevenção de zoonoses, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas, e higiene pessoal também, além da higiene alimentar, que também é uma área de atuação do médico veterinário. Dentro da análise de alimentos entra a higiene alimentar. Então, eu tive a oportunidade de fazer a minha segunda iniciação científica, que foi analisando os micro-organismos presentes em filés de tilápia, o peixe tilápia, destinado para o consumo humano. Então, o que eu buscava entender? Se havia contaminação durante o processo de produção desses filés de tilápia. E a Alice já me contou que vocês têm algumas aulas, né, de microbiologia, até me mandou alguns exercícios de meio de cultura, e era basicamente o que eu fazia no laboratório. Eu já lembrava disso da ETEC também, então foi uma parte bem interessante. E eu buscava cultivar os micro-organismos que estavam presentes no filé de tilápia. Então, buscando principalmente por E. coli, Salmonella e Staphylococcus, que são os principais gêneros responsáveis por intoxicações alimentares no ser humano. Então, a gente tem aqui meios de cultivo líquido, né, que são destinados para o crescimento das bactérias que se desenvolvem melhor em meios líquidos, e aqui o meio em agar, né, que são destinados para as bactérias que crescem melhor em soluções sólidas, né, em meios sólidos. E aqui a gente pode ver esses pontinhos pretos, são vários aglomerados de colônias de Staphylococcus. Então, um desses filés de tilápia que eu avaliei, eles tinham sim contaminação. Isso acaba sendo normal durante o processo de produção de alimentos, porque a gente tem a manipulação e a gente tem que trabalhar sempre para evitar essa contaminação. Na última imagem, a gente tem chama água peptonada, que também é para o crescimento de bactérias. Ok.
E agora é o que eu estou realmente fazendo, é o que eu pretendo seguir na minha área de formação, e é o mercado que eu pretendo atuar, que é na parte do laboratório de doenças de aves, de produção e bacteriologia. Então, bacteriologia seria o estudo das bactérias, só que voltado para as aves de produção. Então, a gente tem uma infinidade de doenças, não só de origem bacteriana, mas também de origem viral, de origem fúngica, que pode afetar as aves que são destinadas para o consumo, tanto na produção de carne, no caso dos frangos, quanto na produção de ovos. E a gente, como eu comentei na parte de produção, a gente tem que buscar sempre criar esses animais com o melhor bem-estar, fornecendo as melhores condições de vida, para que eles sejam saudáveis, eles estejam bem, porque são organismos vivos, e que eles possam produzir de forma adequada. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, tem uns pintinhos, que são os mais fofinhos dessa parte, né? E aqui Sim, uma placa também de cultivo, de cultivo bacteriano. Então, a gente busca isolar quais são as bactérias que estão acometendo esses animais. Então, normalmente pode ser salmonella, pode ser E. coli, pasteurella, ou alguns outros gêneros de bactéria que também afetam essas aves. E aí que entra também a importância do médico veterinário. A gente tem que prevenir a saúde dos animais para também prevenir a saúde do ser humano, para que ninguém fique doente decorrente de uma infecção alimentar. E aqui no meio a gente tem uma placa de ELISA, que é um dos testes que a gente utiliza para ver como está a saúde do animal. Então, a gente observa se as aves têm anticorpos para as doenças, ou para a vacinação que a gente realiza, né, nos nossos lotes. ô Gui, eu tô gostando bastante dessa parte das aves, porque agora eu tô com uma criação de galinhas e de galo, tá? Eu tô com galo, eu tô com um pintinho novo também. E dando um spoiler aqui da aula de biologia, vai ter uma aula que eu vou dar banho no galo. Pode dar banho no galo, Guilherme? Pode, não tem problema. Porque eu dei banho no galo porque ele estava cheio de piolinho, aliás, todos É, eles. E aí a gente fez uma exatamente. higienização lá e eu montei uma aula para o pessoal sobre Ah, isso. legal. Em Sim, breve, então em breve. pode dar banho, sim. Esperando ansiosamente. O banho do galo, né? Um dos manejos que a gente usa para cuidar desses parasitas, parasitas externos, realmente é o banho com algumas substâncias, né? Então, Isso. tá certo, pode dar banho sim. Ah, que fofinho. Vocês vão gostar da aula do banho do galo, tá, gente? Por Devia último, ser presencial para a gente dar banho nele junto. Então, a gente até queria, né? Mas vamos combinar. O ano que vem nós vamos estar juntos, se Deus quiser. A gente vai fazer umas coisas banho no loucas. galo. Eu espero. Por último, eu coloquei umas fotos da FCAV, que é a Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias. Fica na cidade de Jaboticabal, em São Paulo. É a faculdade que eu estou cursando, o curso de Medicina Veterinária. Vou terminar esse ano. Se tudo correr bem, graças a Deus está caminhando para terminar, vou terminar em dezembro. Mesmo com a pandemia, eu consegui fazer meu estágio curricular. E assim, eu posso dizer que eu tenho certeza que é uma das faculdades mais bonitas daqui do Brasil. É um complexo de vários prédios construídos numa área muito grande, é uma área muito verde. E a gente tem o prédio central, que tem mais de 70 anos, já foi tombado como patrimônio. Então, aqui é o prédio que vocês podem ver na foto. Foi uma antiga escola de agronomia e depois foi sendo agregados outros cursos. E uma das coisas mais bonitas é que no final do ano, durante o período de Natal, a faculdade enfeita o prédio central com luzes. Então fica essa imagem bem bonita aí que eu trouxe para vocês. E eles colocam também o nome da faculdade ali, Unesp, escrito com luzes de Natal. Vou falar um pouquinho da faculdade. A faculdade fica mais ou menos umas 4 horas de Itu, na cidade de Jaboticabal, que é na região de Ribeirão Preto. Tem curso de medicina veterinária, agronomia, zootecnia, biologia e administração. Então, a agronomia, veterinária e zootecnia são cursos integrais e a administração e biologia tem a modalidade noturna. A faculdade, como eu falei, é uma área bem grande e tem várias oportunidades. Tem muitos laboratórios que são referência para pesquisa aqui no Brasil e para o mundo, principalmente na área de sanidade, né, na área de saúde dos animais e na área de saúde de vegetais também, com a parte do curso de agronomia. Então, se alguém tiver alguma Gui, dúvida sobre a faculdade, se alguém tiver alguma dúvida sobre os cursos, pode me mandar mensagem, pode perguntar também. Acho que tem algumas questões agora que vão surgir, que as meninas trouxeram, eu vou tentar responder tudo. Pode Gui, eu falar. posso te fazer uma pergunta? Pode.
Você sabe me dizer, assim, mais ou menos, qual que é a diferença de zootecnia para veterinária? Porque, para Ah, mim, era tudo muito semelhante, assim. Na verdade, eu sim, achava que veterinária era tudo aquilo muito fechado, igual você falou, sobre cuidar de cão e gato. sim, E aí, exatamente. zootecnia ia mais para a parte de silvestres. Mas, como você disse, a veterinária, ela abrange bastante, né? Mas qual que é a diferença? Então, na verdade, a zootecnia acaba sendo que um ramo da medicina veterinária, mas devido à procura de profissionais no mercado para atuar especificamente nessa área, acabou se tornando um curso à parte, né? Então, você pode fazer graduação de zootecnia. A diferença principal é que a zootecnia atua mais com animais de produção. Então, bovinos, equinos, as aves, suínos, voltado principalmente para a parte de manejo ambiental. Então, como você vai realizar a criação desses animais e para a parte de pesquisa em nutrição. Então, como alimentar esses animais e como esses animais vão ter um melhor desempenho possível. Já na parte veterinária, trabalha com toda essa área, mas também pode trabalhar com a parte de medicamento, tratamento de doenças e as outras partes que eu apresentei no início, que são exclusividade do médico veterinário. Legal. Muito bem, então. Deixa eu. A Alice conseguiu voltar, Alice? Então, olha, Voltei. pessoal, eu estou achando muito legal isso, porque quando a gente está no ensino médio, a gente tem muitas dúvidas. Mesmo vocês que escolheram o TMA, muitas vezes tem aquela dúvida: será que é essa área que eu quero seguir? Às vezes acaba indo para outra área. Então, esse é o momento mesmo de vocês conhecerem diversos profissionais, conversarem bastante. Teve TMA que foi fazer direito, teve TI que foi fazer biologia, né? E tem aqueles TMA que já são TMA mesmo, né? Então vai para biologia, vai para veterinária, vai para, às vezes, até para áreas mais voltadas para a saúde, como fisioterapia e assim Engenharia por diante. ambiental também. Isso, foca nessa área ambiental, né, química, né? Então, é importante vocês conversarem sobre isso, verem ex-alunos nossos que estão disponíveis para conversar com vocês, para dar uma ideia, para dar uma direção para vocês, e é assim que a gente vai crescendo e vai direcionando aí o rumo da nossa vida, tá certo? Então, agora vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Sala fez várias perguntas, algumas delas o Guilherme já até respondeu. Então, a gente vai tentar dar uma olhadinha nas perguntas, daí as meninas vão abrir lá as perguntas e já vão falando para você, tá bom, Guilherme? Vamos lá, então. Beleza. Quem que vai começar? Já vão fazer a pergunta? Pode fazer. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, era exatamente sobre essa parte de escolher o curso. A gente tem que realmente pesquisar, buscar conhecer dos vários cursos que existem e qual que a gente acha que a gente melhor se encaixa. Não só a partir do gosto, mas a partir, o que eu sempre falo para a Alice, para quem me pergunta, é buscar, observar qual é a grade curricular do curso. Então, o que o curso vai abordar, que a gente consegue ter uma noção melhor. Isso. E viu, Guilherme, eu sei que na UFSCar eles fazem isso. Eu não sei se aí no seu curso você pode fazer disciplinas de outro curso, se você quiser, colocar dentro da sua grade curricular. Pode sim. A gente pode pegar algumas disciplinas da zootecnia, da agronomia, basicamente a depender da disponibilidade do professor, da classe e da nossa própria grade também. Mas dá para a gente Certo. misturar algumas áreas, sim. Uhum. É porque alguns alunos que a gente conversa, eles fazem, eu estou fazendo química, mas é com a turma lá do curso de química mesmo, não é com a turma do meu curso, eu estou fazendo tal coisa, alguma área das exatas, por exemplo, alguma disciplina exata, daí vai para outro curso, legal, então. É isso aí. Legal. Vamos lá, quem que vai começar fazendo as perguntas? A Júlia? Pega lá as perguntas do pessoal, Júlia. Então vai. Eu sei que teve gente que fez assim perguntas, já uma lista inteira de perguntas. Tem pergunta. Teve gente que fez 6 perguntas. Eu falei, gente. Tem perguntas da ETEC e tem perguntas da universidade, né? Então vamos lá. Então, vou começar com a Sabrina, tá, professora?
Tá bom. Então, a primeira pergunta dela foi: quais eram as expectativas ao entrar nesse curso e se elas foram cumpridas? Eu tinha como expectativa geral, na verdade, conhecer as diferentes espécies de animais e tentar ser um profissional que conseguisse trabalhar da melhor forma possível com os animais, né? Às vezes a gente fica pensando que trabalhar com animal é fácil, mas a gente tem que buscar conhecer toda a complexidade das doenças, a complexidade dos organismos, e eu tinha muita vontade de saber sobre isso, e com certeza essa expectativa foi sanada durante o curso. Então, a gente consegue aprender, aprofundar o conhecimento em cada espécie e conhecer um pouquinho de tudo. E ainda lidar com o comportamento deles também, né, Gui? Sim, também, né? Cada um tem um comportamento diferente. É isso aí. Ju? Certo. Então, a próxima pergunta é: qual a frase que você mais escuta quando diz que estuda medicina veterinária? Tipo um jargão que as pessoas falam para você. Com certeza deve ser, deve gostar muito de animal. Todo mundo que você fala que faz veterinário fala isso. Ou, você vai atender meu cão, meu gato. O pessoal só pensa em cachorro e em gato, né? Provavelmente são essas duas frases. E realmente eu gosto de animais, mas não vou atender cão e gato. Possivelmente, né? Trabalhar com outra área. Essa pergunta próxima, acho que ela é um pouco parecida. Ela colocou assim: fale sobre pensamentos típicos de pessoas de fora do curso sobre o curso, mas que na realidade é bem diferente. Eu acho que com certeza é sobre essa área de atuação do médico veterinário. Normalmente o pessoal acaba se limitando às áreas mais conhecidas, mas porque as pessoas não têm acesso também a essas outras atividades do médico veterinário. E como eu mostrei, é muito amplo. Então, provavelmente é essa pergunta mesmo. Eu acho que isso está relacionado bastante com a questão de se você trabalha numa clínica, é o que mais fica em evidência para as Com pessoas, né? Que certeza, cuida com de certeza. cão e gato e tal. Todo mundo sempre vê, né? Veterinário na clínica. Ninguém vai ver o veterinário cuidando Sim. de um bezerro, de algum outro animal, né? Que não seja na cidade. Então, provavelmente é por isso, realmente. E o pessoal acha também que é animais de grande porte, só, assim, visíveis, e não percebe que, de repente, pode migrar para essa área de parasitismo, né? Com De certeza. analisar as doenças em si, não só os Estudos de tratamentos, né? bactérias, estudos de vírus, de fungos, e dessa área de atuação na saúde única. Então, Isso, são sempre saúde ambiental, animal e saúde humana. legal. Vai lá. Ô, Ju, só dá uma agilizada, senão a gente vai ficar com muito tempo da reunião, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Ó, a quarta na verdade como que você organiza a sua rotina de estudo para a faculdade? Legal. Então, assim, eu buscava sempre montar realmente uma agenda com os compromissos da semana e com as aulas da semana. Então, tudo que eu tinha que fazer para a semana e tudo que eu tinha para cumprir também. Então, acho que é só questão de se organizar que dá para fazer tudo. Ok. Eu acho que a 5 e a 6 ele já respondeu, tá, Ju? Que era se o curso de TMA teve influência, ele já disse que sim. Sim. Se era isso que ele queria, sim. E se dentro da medicina veterinária tem uma área de micro-organismos, sim, também. Com Vamos certeza. lá? Sim. Agora, pode falar, Maria. Eu vou fazer 3 perguntinhas aqui da Yane. A primeira é: você acha que teria seguido um caminho acadêmico diferente se não tivesse entrado na ETEC? Eu sempre quis fazer medicina veterinária, mas com certeza fazer meio ambiente reforçou essa ideia, né? Essa aproximação com a parte de natureza e com a parte dos animais também. A segunda é: o que você diria para alguém que está cursando a ETEC, mas pensa em desistir por conta dos desafios? Acho que a gente tem que pensar sempre que as coisas valem a pena e buscar sempre olhar para onde você quer chegar. Então, quais são seus objetivos e se você realmente está feliz, se é uma coisa que te completa e você tem desejo de chegar além, você tem que continuar e tentar enfrentar os desafios da melhor forma possível. Ok. A próxima é:
qual é a sua lembrança mais legal e a mais chata da ETEC? Eu sempre gostei de tudo que eu fazia na ETEC. Eu acho que não tem lembrança chata. Depois que a gente passa alguns anos longe, a gente só consegue lembrar das coisas boas. Que bom. Eu só tenho saudade do ensino médio. Muito bem. A mais legal era ter aula de biologia comigo. Sabia. Vamos lá. Alice? Ô, Minha Maria, vez agora. Pera, Pode falar, professora. Não, a Maria, ela pulou as perguntas dela mesma. Ela foi lá para a Daiane. Você não quer fazer as suas, Maria? Porque ele já meio que tinha respondido. Já falou. Ah, tá bom. Que ele gosta de estudar um animal específico. Certo, que agora que ele está gostando das aves agora, né? Isso. Tá. E a da matéria da dificuldade, você não vai perguntar? Da faculdade? Eu ia perguntar de qual matéria de TMA você sentiu mais dificuldade, qual matéria da faculdade você sentiu mais dificuldade também. Mais dificuldade? Acho que no TMA eu tive dificuldade com, acho que era de cadeias produtivas, quem dava era a professora Thais. Coisas de processo, alguma coisa assim. Processo produtivo? Eu acho que era. Na minha época, pelo menos foi que eu tive mais dificuldade. Mas eu adorava a matéria também. E na faculdade a gente tem uma disciplina que chama Fisiologia Animal, que basicamente estuda como é que o corpo funciona. E com certeza é uma das disciplinas mais difíceis do curso, mas é bem legal também. Como na área de biologia, a gente estudou, não tanto quanto a medicina veterinária, mas a gente estudou fisiologia humana e fisiologia animal, e é bem complicado, mas eu também gosto bastante. É muito legal, mas é bem complexo. Vai lá. Alice. Minha vez. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade são várias perguntas da Julia Zaki, só que elas estão meio que interligadas, então vou fazer tudo de uma vez. Isso. Você se sente ansioso quando pensa nas possibilidades de trabalho? Tem medo de não conseguir seguir carreira na área que te interessa por falta de oportunidade de emprego? Como você lida com tudo isso? Eu acho que isso é um pensamento comum para a gente na hora que está se formando. Então, eu pensava sobre isso quando estava me formando no TMA, que como seria passar na faculdade se eu não desse conta, e também estou pensando nisso agora, né? Sempre que a gente está num período de mudança, essas dúvidas acabam surgindo por motivos normais. Mas acho que a gente tem que pensar que a gente se preparou sempre ao longo do curso e que a gente aproveitou todas as oportunidades que teve. E as dificuldades a gente vai se adaptando e vai tentando se inserir no mercado. Acho que, assim, é óbvio que é difícil, mas se a gente se esforça ao longo de todo o processo, vale a pena e a gente consegue chegar no que a gente quer. Muito bem. Júlia vai voltar a perguntar alguma coisinha de alguém que não perguntou? Alguma pergunta que não foi lida ainda? Vamos lá. Tem uma pergunta da Elise. Ela perguntou: qual foi a coisa mais difícil na sua adaptação à vida universitária? Legal. Com certeza foi a distância. De início é uma situação que pesa muito. Eu morava 4 horas dos meus pais, né, da minha casa. Mas também a questão de se acostumar, de se adaptar a uma nova vida, como eu falei, pensar sempre aonde você quer chegar e aproveitar as oportunidades, as coisas boas que surgem também com morar distante, essa parte do crescimento pessoal. Isso. Eu acho que tem alguma outra coisa que era relacionada a esse assunto também, deixa eu ver. Tem umas perguntas da Jaque relacionado mais a questão antes de entrar, né? E agora na EAD. Então ela perguntou assim: como está sendo adaptar a sua rotina com as aulas em EAD? É o que a gente comentou no início da reunião, né? Com certeza esse período trouxe dificuldade para todo mundo, mas também trouxe oportunidades. Então, assim, especificamente na minha rotina, eu consegui concluir já as aulas da faculdade, e o que eu estou aproveitando é para fazer mais cursos na área que eu não conseguia, porque a maioria dos cursos eram presenciais. Então, às vezes a gente consegue entrar em alguma reunião sobre alguma área específica, fazer um curso sobre alguma área também específica, e antes, como tudo era presencial, isso era mais difícil. Acho que é uma das vantagens que trouxe essa nova forma EAD, né?
mas é óbvio que a gente sente saudade do presencial também. Certo. E a última da Jaque é se você fez algum cursinho pré-vestibular. Eu fiz o cursinho popular comunitário, que tinha aos sábados na FATEC, eu acho que ainda tem, e foi muito importante para mim, com certeza, na parte principalmente de linguagens e de redação. Então, foram 2 pontos que eu consegui fortalecer bastante e ter um bom desempenho no vestibular. Legal. Maria, tem mais alguma pergunta aí? Tem a da Gabi, que é como são os professores da faculdade? O tempo do estudo ele é muito puxado ou tem como conciliar o lazer facilmente? E como é a vida universitária na Unesp? Assim, as aulas elas são em período integral, então eu tinha aula basicamente das 8 às 6 da tarde, com 2 horas de almoço. Então acaba sendo que é um pouco puxado realmente o curso, não vou mentir. E os professores aí também depende da disciplina e de como o professor conduz as disciplinas. Eu posso falar que eu tive bons professores, a maioria são bons professores, óbvio que sempre tem um ou outro, né, que dificultam mais a disciplina, mas e conciliar as disciplinas, acho que é só questão também de tentar administrar o tempo. Eu não vou falar que é a situação mais fácil do mundo, que vocês também vão entrar na faculdade no ano que vem, mas, na verdade, no próximo ano, né? Mas dá sim. Se a gente souber dividir o tempo, a gente consegue aproveitar tudo. Muito bem. Tem mais alguma pergunta? Alice? Eu acho que tem mais duas aqui que são bem interessantes. A primeira é a da Laura, que existem grupos de estudo dentro de uma determinada área da Unesp? Sim, existem vários grupos de estudo. Eu posso responder pela área da veterinária. Então, a gente tem mais ou menos uns oito grupos que estudam áreas específicas. Então, a parte de saúde pública, a parte de cães e gatos, a parte de aves, parte de ruminantes, que seriam os bovinos, e várias áreas específicas. Tem sim grupos de estudo, são bem legais de participar. Eu fui presidente da Liga Acadêmica de Saúde Pública e é interessante que a gente consegue se aprofundar num tema e trazer palestrantes para conversar com a gente sobre isso. Então, vale a pena sim participar, é bem legal. Muito e tem bem. mais uma aqui que eu acho interessante, professora, que é sobre a ETEC, na verdade, o TCC, que é do Victor. Isso, TCC, isso mesmo. O Ele Davi perguntou também perguntou. Davi também Oi? perguntou do TCC. Davi e Sim. Victor perguntaram do TCC. Fala aí, Alice. Isso. A do Victor foi: como foi o desenvolvimento e a sua organização para o seu TCC na ETEC? Tem algumas dicas sobre, por favor? Eu acho que é basicamente as mesmas coisas que eu já comentei, é tentar organizar o tempo, separar o tempo certinho e conversar com os professores que vão te orientar nesse processo, né? A professora que me orientou foi a professora Valquíria, saudades, inclusive, e a gente conduziu da melhor forma possível, escolher bem o grupo que você vai participar e que vai te ajudar nessa caminhada, obviamente, né? Então, eu tive muita sorte de ter bons amigos e da gente também ser bons parceiros de grupo de trabalho. Então, deu tudo certo. A estufa lá da ETEC, a gente conseguiu apresentar o trabalho e foi bem gratificante no final. Pode falar, Gui, qual foi o tema do seu trabalho? A gente trabalhou com a revitalização de uma das estufas da ETEC e com um plantio de mudas nativas. A gente trabalhou com 3 espécies nativas da Mata Atlântica e produção dessas espécies na estufa, que a gente deu uma revitalizada. Legal. E aí, tem mais alguma coisa, meninas, ou só? Acho que a gente tem uma última Acho que é isso, professora. Tem pode umas falar, perguntas minhas. Então, pode falar. Então, Fale você primeiro. eu queria que você desse, sei lá, deixasse um conselho ou alguma coisa para quem gostaria de seguir essa área de medicina veterinária ou essas demais áreas relacionadas com os animais. Eu acho que as áreas tanto da biologia mesmo, né, do estudo das vidas no geral, quanto das áreas das ciências biológicas, elas são áreas muito interessantes. Então, se vocês gostam dessa área,
não percam a oportunidade de fazer uma graduação, né, com esses assuntos, e escolher uma faculdade que vai te dar uma boa oportunidade para seguir nesse caminho, e não desistir, que nem eu falei, focar sempre no final e aproveitar toda a jornada também. É sempre difícil, né? Nunca vai ser uma coisa muito fácil, mas vale a pena, a gente consegue fazer bons amigos, a gente consegue se aprofundar em uma coisa que a gente gosta e no final tentar sair preparado, né, para o mercado de trabalho e carregando essa bagagem de amizades, de autoconhecimento, de conhecimento sobre o tema e tentar não desistir. E eu queria falar também, já que você tocou embora você não tenha perguntado exatamente sobre isso, da situação das faculdades públicas, né? A gente tem que lutar sempre não só pelas faculdades, mas os cursos técnicos, lutar por esses centros de ensino e centros de pesquisa. Então, buscar sempre dar o maior suporte possível e pensar sempre, né, que são centros que trazem benefícios para a sociedade. Então, nunca vão ser gastos de dinheiro, eles sempre vão trazer algum benefício, ou no desenvolvimento pessoal das pessoas, ou no desenvolvimento da ciência nacional mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado. Isso mesmo, legal. Eu tirei fone porque já ficou ruim aqui, mas está dando para me ouvir, né, gente? Tá sim. Ô Gui, Então, seguindo essa linha de raciocínio que você estava falando sobre conciliar, né, a vida e tudo mais, eu deixei uma pergunta aqui, se você teve alguma estratégia para aguentar a pressão, cansaço psicológico e físico nesses 5 anos de faculdade. Sim, acho que é uma parte importante. É óbvio que uma hora ou outra vai bater o cansaço da faculdade, que são muitas disciplinas, muitas atividades, mas a gente tem que focar, que nem eu falei, em grupos de estudo, fazer estágio, pegar monitorias em disciplinas, em áreas que sejam prazerosas para você e que não sejam um fardo, né, trabalhar nessas áreas. Então a gente consegue conciliar. A gente tem muitas disciplinas que são obrigatórias, então você não vai gostar de todas, isso é óbvio, mas você vai gostar de muitas. Então, focar sua atenção nessa área e ver o lado bom das coisas, né? Acho que é o mais importante. Tentar aproveitar a faculdade como um todo. Isso daí de não gostar de tudo, Guilherme, é uma coisa que o pessoal meio que confunde um pouquinho, né? Por exemplo, quando entra para estudar um curso técnico, no caso deles, né? Sempre vai ter aquela disciplina que você tem mais facilidade, que você tem mais vínculo, né? Que você gosta mais, e sempre vai ter aquela que você não gosta muito. Professores, sempre vai ter aquele com uma didática diferente, uma estratégia diferente, que você vai se dar bem e outros não. Claro, e não é porque você escolhe um determinado curso que isso não vai continuar, né? Mesmo dentro do curso que você escolhe, da carreira que você quer seguir, sempre vai ter aquela disciplina legal, aquela disciplina difícil, aquele professor chato, aquele professor legal. Então, isso é convivência, né? Convivência e é tudo para o nosso crescimento. Com certeza. Saber administrar e pensar sempre, aproveitar o máximo que você gosta e se esforçar um pouquinho para fazer aquilo que você não gosta e no final chegar no lado bom. Isso. Mais alguma coisa, pessoal? Tem mais perguntas? Tem uma última pergunta do Davi aqui para fechar, que é: qual a maior loucura que você fez na faculdade? No lado acadêmico, eu acho que foi estudar até, sei lá, 4 horas da manhã para uma prova. E no lado, assim, de aproveitar a vida universitária foi ir em festa e depois tentar ir para aula também, fazer prova, mas a gente consegue conciliar as coisas, assim. Só a prova que dá certo. Muito bem. E o parto da vaca? Ninguém vai enfatizar isso, porque a pergunta do parto da vaca tá lá. Eu ia fazer. Eu ia Tá. fazer, porque é muito a nível de curiosidade, mas como que é fazer o parto de uma vaca? Eu participei uma vez só de um parto de uma tenso. vaca. A gente tem aula de obstetrícia. E, com certeza é tenso, mas também é uma das áreas mais legais. Você vê o nascimento de um filhote, depois o filhote ali com a relação com a mãe, é muito bonito. É uma área muito bonita mesmo. É bem legal. Eu choro, Gui. Eu com certeza. Nossa, eu saí emocionado de várias
várias cirurgias de cesárea. É lindo de ver os filhotinhos nascendo. Sim. Até do pintinho nascendo de dentro do ovo, né? A gente emociona, né? É uma vidinha vindo para o mundo, né? É muito bonito. É, legal. Mais alguém? Mais alguma coisa? Vamos ver se ficou alguma perguntinha aqui perdida, senão o pessoal briga com a gente. Eu acredito que foram todas, é que algumas são semelhantes, né? Uhum. Só aquela Acho que agora foram todas, professora. Sim. Então, acho que podemos terminar, né? Agradecer, então, a paciência de vocês. A gente, né, as meninas ficaram aí o dia todo no Teams. Eu também tive aula de manhã, curso online. A turminha de casa está aqui pedindo janta já. E eu estou aqui com vocês porque a gente está nesse momento de preparar uma aula legal para que todos acompanhem. Como eu falei para vocês, essa turma está se desempenhando bem. E tudo vai ser um aprendizado, né? Apesar das dificuldades do online, a gente está junto e o que a gente puder crescer e aprender, a gente está proporcionando para vocês, tá bom? Então, vamos falar tchau para o Gui, agradecer pela presença dele e preparar essa aula com bastante carinho para disponibilizar para o pessoal. E se de repente alguém quiser fazer mais alguma pergunta, depois a gente encaminha para o Guilherme responder. Tá certo? Eu agradeço o convite, é um prazer sempre conversar com o pessoal da ETEC, relembrar os momentos do ensino médio, e se tiver alguma dúvida pode mandar para a Alice, mandar no meu e-mail, aí a gente vai conversando. Muito obrigado. É isso aí. Tchauzinho. Eu ia falar isso, se tiver alguma dúvida, pode me mandar também. Isso. Tchau, gente. Muito obrigado, Alice, muito obrigado, Júlia, Maria Beatriz e Guilherme pela presença, e até mais, então. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Gui. Muito obrigado.